Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! E aí, preparado para mais uma teleaula de matemática? Ótimo, porque hoje nós vamos aprender coisas super importantes aqui nesse programa. Você vai conhecer o número π e suas aplicações. Vai estudar a área do círculo, a área dos setores e o cálculo do volume. Bem, parece muita coisa, não parece? Mas não é, não. Aliás, eu acho que você já está ficando fera em matemática, como duas figuras que eu conheço. Exatamente. Já sei quem você está imaginando quem são essas figuras. Pois imagine esses dois trabalhando numa fábrica de tambores de aço. Um lugar onde certamente eles vão precisar, sem dúvida, das várias operações que envolvem os círculos. Ô, Vicente! E aí, como é que você tá se virando? Ah, mais ou menos, viu? Por quê? Tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo entender direito. Qual é o problema? Bom, eu vou explicar. Olha, a chapa de aço vem com sua altura e com sua largura. Mas quando ela é curvada para fazer o tambor, a altura continua a mesma. Mas a largura vai ser igual ao comprimento da circunferência aqui em cima. Tá bom, Tá certo? vamos raciocinar, vamos pensar matematicamente para ver se a gente compreende melhor o problema, tá certo? Nós já sabemos as medidas que nós queremos nesse tambor, não sabemos? Tá certo. É. Nós já sabemos qual deve ser a altura. Tá certo. Tá? E qual deve ser o raio da circunferência da base. Exatamente. Né? A altura, como você mesmo falou, vai continuar igual, tá certo? Tá certo. E a circunferência também vai ser igual ao comprimento da chapa. Olha aqui, ó. Tá certo. Tá certo? Certo. O raio também a gente já sabe qual deve ser. Agora, o difícil é calcular o comprimento, quando a gente já sabe qual deve ser o raio. Percebe? Oh, raios, é mesmo. Como é que a gente sabe o comprimento do círculo da base pro tambor, depois de pronto, ficar nas medidas que a gente quer? Gil e Vicente estão em dúvida. Como é que se calcula a largura do retângulo, que deve ser o comprimento do círculo da base do tambor, conhecendo o raio da base? Você sabe? Bem, para fazer esse cálculo, nossos amigos vão precisar conhecer um número fascinante. O número π. Você conhece? Vamos falar francamente. Se você conhece o número π, ótimo. Se não conhece, preste muita atenção. Siga o meu raciocínio. Antes de mais nada, pense nessa relação. O comprimento da circunferência está diretamente relacionado com a medida de seu raio, certo? Quanto maior o raio, maior será o comprimento. Mas como é que a gente descobre a fórmula dessa relação, hein? Bem, para descobrir essa relação entre o raio e o comprimento da circunferência, a gente precisa primeiro fazer o seguinte: medir o diâmetro. Você se lembra como é que se mede o diâmetro? Bom, para quem não se lembra, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Pois é, o diâmetro é o dobro do raio. Mas o que acontece se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro? Hein? Nós estamos aqui neste cursinho exatamente para saber o que acontece quando se divide o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Vamos ver? O que acontece quando a gente divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro dela? O número do π. Da π, né? Da π. A gente chega ao π. Π. Essa é a resposta. A divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro vai dar o número π. Mas por que π? Pelo seguinte, sempre que dividirmos o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, vai dar sempre o mesmo resultado. Um número irracional, um pouco maior que 3, que nós chamamos π. Eis aí uma amostra do número π. Ele tem infinitas casas decimais e não pode ser representado na forma de fração. Por isso, o número π é essa enormidade sem fim. Pense nisso. Aqui, você está vendo o número π representado com 34 casas decimais. Mas alguns computadores podem chegar até 10.000 decimais. É mole?
Agora que você conhece o número π, vamos voltar ao nosso problema, que é descobrir como fazer cálculos com circunferências. Você já sabe que a divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência é igual a π. Isso mesmo. E você sabe também que o diâmetro d é igual a 2 vezes o raio. Substituindo d por 2r na primeira equação, ficamos com c sobre 2r igual a π. Multiplicando agora os dois lados da equação por 2r e depois cortando os 2r, temos a equação simplificada. c igual a π vezes 2r. Passando o 2 para frente, temos c igual a 2πr. Viu? Agora você conhece a expressão para calcular o comprimento de qualquer circunferência. Mas como será que fica essa fórmula c igual 2πr numa questão prática? Como será que esses nossos dois amigos aí podem resolver melhor os seus problemas aplicando essa fórmula que você já conhece? Agora, sabendo a fórmula, fica muito mais fácil pra gente resolver um problema quando a figura tem uma circunferência. Tá certo, Entendeu? claro, claro. É isso. Então vamos ver, ó, essa lata aqui é o mesmo exemplo dos tambores aqui da fábrica. Mesma coisa. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o raio dessa circunferência aqui na base da lata. Certo. Agora, vem cá, você tem uma régua aí? Tem. Ah, tem aqui. Ó, Quanto deu? aqui deu 6 centímetros de diâmetro. 6 centímetros. Então se o raio, que é sempre a metade do diâmetro, Vai ser 3. vai ser 3, tá 3. certo? Agora, qual a fórmula pra gente calcular o comprimento do alumínio que foi curvado aqui? Eu sei, a fórmula é C, que é o comprimento, é igual a 2π vezes o raio. Então tá, então se C é igual a 2πr, Isso. tá certo? Então C é igual a 2π vezes 3. Então C é igual a 6π. 6π, é isso aí. Como é que a gente vai fazer essa conta? Tá aí uma boa pergunta, Vicente. Lembre-se, o número π é irracional e tem infinitas casas decimais. Por isso, a gente trabalha apenas com as 2 primeiras casas decimais, que definem aproximadamente o valor de π. Portanto, π fica valendo